nessa noite. Repita comigo, techuvá. Vamos falar de novo essa palavra, techuvá. A prova do arrependimento. Hoje é culto de discípulos, ou formação de discípulos. E geralmente trazemos um estudo disciplinário para a vida da igreja, para a aplicação da nossa vida cristã. Irmãos, eu tenho uma palavra que, quando eu me coloquei a orar hoje a Deus no quarto, eu não tinha simplesmente nada em mente para essa noite. E quando eu estava orando a Deus, me veio, no momento da oração, os irmãos de José. E enquanto eu orava, os irmãos de José ficavam na minha cabeça, e eu comecei a pensar naquele texto dos irmãos de José. Em algum momento abandonei a ideia, mas Deus é assim, quando Ele quer me levar a ministrar em alguma passagem, Ele deixa o meu coração ali, por mais que eu queira, eu não consiga fugir daquilo que Ele quer para nossas vidas. Então, nessa noite, eu quero mostrar para você no conceito hebraico, que a palavra techuvá, ela é a palavra prática para arrependimento. Como o techuvá é aplicado, ele tem uma aplicação, uma forma de Deus aplicar o techuvá, e Ele vai nos ensinar através da vida de José, como é que identificamos que alguém realmente se arrependeu. E olha, isso aqui não é só para quem saiu do mundo e veio para a igreja. Isso é para nós, que já estamos há algum tempo servindo ao Senhor, e há alguns anos temos coisas interessantes para aprendermos nessa noite, dentro dessa mensagem. Então, eu quero caminhar com você por um pouco dentro desse texto e trazer o ensinamento do que Deus colocou no meu coração nessa noite. Pode passar o próximo slide, por favor. Deixa eu me identificar com o esboço aqui. Eu mando um para a mídia, eu fico com um e para eles. Então, o que é techuvá? É o pecador abandonar seus pecados e removê-los de seus pensamentos e resolver em seu coração nunca mais cometê-los, assim como está escrito. Então, o que é o techuvá? Eu vou repetir. É o pecador abandonar seus pecados, é removê-los de seus pensamentos, é resolver em seu coração nunca mais cometê-los, assim como está escrito. Vamos para o próximo slide. O que é um arrependimento perfeito? Ele ocorre quando há, presta bem atenção, ele ocorre quando há oportunidade de repetir a ofensa que foi uma vez cometida, mas, porém, todavia, o indivíduo se guarda para não pecar novamente, não por medo, mas por causa do arrependimento, a techuvá.
nós vamos precisar aprender por que Deus permite a tentação. Por que Deus às vezes nos coloca à prova? Por que às vezes nós não saímos de um pecado que a gente fica escorregando nele, escorregando nele por um bom tempo na igreja? E por que é possível, depois de muito tempo servindo a Deus, nós caímos numa prática antiga? Um cristão, por exemplo, que está há 10 anos sem fumar, do nada voltar a fumar, a beber, a se prostituir e tantas outras coisas que nós veremos nessa noite. A Bíblia diz que José ele vai aplicar essa técnica de techuvá na vida dos seus irmãos. E aqui tem um aprendizado muito grande nas nossas vidas. Isso pressupõe que eu e você seremos submetidos, repita comigo, às mesmas oportunidades que tivemos quando pecamos. Para evidenciar, irmãos, presta bem atenção, se de fato houve o verdadeiro arrependimento. Techuvá é como fazer uma reconstituição de um crime. É como pegar você e levar você novamente ao mesmo cenário para que você realmente agora tenha a oportunidade de saber se arrependeu de fato ou não, porque muitas das vezes você não voltou a pecar por falta de oportunidade. Então, nós veremos a forma que Deus usa a vida de José e o ensinamento que a Bíblia quer nos trazer, porque Deus permite a tentação, porque surgem algumas coisas na nossa vida que a gente pergunta a Deus, Deus, por que o Senhor não me livrou disso? Por que isso apareceu na minha frente? O Senhor sabe que eu tenho essa fraqueza e isso veio surgir justamente no meu caminho. Por que Deus faz essas coisas? Então, eu vou repetir de novo, eu preciso repetir o que é techuvá. É o pecador abandonar seus pecados e removê-los de seus pensamentos e resolver em seu coração nunca mais cometê-los. Resolver. Eu não vou fazer mais isso. O que é um arrependimento perfeito? Ele ocorre quando há oportunidade de repetir a ofensa que foi uma vez cometida, mas o indivíduo se guarda para não pecar novamente, não por medo, mas por causa do arrependimento a techuvá. E olha, irmãos, isso pode acontecer tão cedo quanto bem mais tarde. No Rio de Janeiro, antes de eu entrar na Bíblia, quando eu cheguei em nossa igreja, o Brasil para Cristo, lá tinha um irmão que havia passado 10 anos preso por um assalto em um posto de combustível e houve troca de tiros com a polícia. Ele pegou 10 anos em regime fechado. Nesse período ele se converteu na cadeia e teve acesso a livros, literatura evangélica, a Bíblia, e começou a ler e estudar muito. E quando eu cheguei na igreja, ele já havia saído da cadeia há uns 8 anos. Era uma pessoa muito intelectual. Aliás, um amigo meu, durante muito tempo, fomos amigos, estudamos muito a Bíblia, compartilhamos muitos livros. Evito aqui citá-lo o nome. Um belo dia, ele foi morar de aluguel. E o seu aluguel começou a atrasar, as contas começou a atrasar. E uma coisa incrível aconteceu. O pastor estava na igreja e de repente ele escutou um barulho. Alguém estava tentando arrombar a porta
do gabinete da igreja onde ficava guardado os dízimos. E o pastor, então, antes de conferir, ele ligou para a polícia. A polícia chegou e naquele momento viram que era este irmão, devido às dívidas e o pagamento atrasado, tentando arrombar a porta da igreja para roubar os dízimos que estavam dentro da igreja. 18 anos. 18 anos se passaram. Então nós precisamos entender que muitas das vezes as pessoas vêm à igreja, aceitam Jesus e começam a viver essa vida espiritual. Mas não compreendem como é que Deus, Ele quer dar para nós um toque, que a gente não está tão crente assim, que a gente não está tão mudado assim, que nós ainda não alcançamos um estado onde a gente pode mudar de fase, porque se existe ainda em nós a chance de cair no mesmo erro, nós não passaremos para outro patamar espiritual. Eu vejo que os irmãos desejam, como eu, muito o Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que Sansão era cheio e pleno no Espírito Santo. Ele nasceu pleno no Espírito Santo. E tão cheio do Espírito Santo, este homem cometeu vários pecados. A Bíblia nos adverte a não entristecermos o Espírito Santo. Provando então, irmãos, que uma vez tendo o Espírito, ele não fará tudo sozinho se eu não tiver o meu caráter transformado e moldado ao caráter de Cristo. Eu corro um risco de ser cheio hoje e estar vazio amanhã. Eu corro um risco de viver um vazamento espiritual em minha vida. Então nós precisamos entender o porquê e como é aplicado a techuvá e como Deus usa a vida de José para nos mostrar como identificar se uma pessoa se arrependeu de fato ou não. Quais são os procedimentos que se dão para saber se uma pessoa se arrependeu, se de fato está arrependida. Antes quero ler com você Gênesis capítulo 42, versículo 1 ao 4. Nós vamos ficar só aqui em Gênesis hoje, nós não vamos sair daqui. Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos: por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda: ouvi dizer que há trigo no Egito, desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó, repita comigo, não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles. Porque ele temia, irmãos, que acontecesse algum mal com ele, como aconteceu com José. Nessa época, José já é governador do Egito. Vocês lembram que os irmãos de José haviam vendido ele como escravo? Primeiro lançaram ele numa cova para morrer. E Judá teve a ideia, então, preste muita atenção nessa noite, de vendê-lo para o Egito como escravo, para que ele não morresse naquela cova. Mas a ideia era matá-lo, porque eles tinham ciúmes dele, porque Jacó o amava mais do que todos os irmãos, fez uma túnica para ele diferente, dava tratamento diferente para ele. E devido a isso, seus irmãos o odiaram, devido ao sonho também que ele contou, que ele ia governar sobre eles. Eles o pegaram, jogaram ele numa cova e venderam ele como escravo. Pegaram aquela manta que o pai havia feito para ele e mancharam no sangue de um animal. Voltando para casa, falaram com Jacó:
um animal pegou José, estraçalhou ele e matou ele. A Bíblia diz que Jacó chorou durante muitos anos, porque amava muito José. E devido a isso ele tem um cuidado, porque Benjamim é irmão de José, filho de Raquel, e ele não quer que desça lá. Ele disse, não leve o irmão mais novo para que não aconteça nenhum mal com ele. Observe que fica o trauma, que fica ali algo. E devido a isso, então lembre que Benjamim não é permitido, Jacó não tem segurança de deixar o seu filho mais novo acompanhar os irmãos mais velhos, porque ele temia, ele tinha medo que algum mal viesse lhe acontecer. Jacó continua ainda com essa preferência por alguém, ignorando os outros, mas tudo bem com isso. Eu só estou lendo para que você entenda o contexto. Benjamim, então, fica em casa. Quando nós lemos Gênesis 42, versos 21 ao 22, nós vamos ver, irmãos, o primeiro passo de uma pessoa arrependida, da techuvá. Aqui está o primeiro passo de uma pessoa que você vai notar nele que ele realmente se arrependeu, que ele mudou. Ele vai sair da condição de vítima. Não tem coisa pior. Uma pessoa na igreja, quando ela conta a vida dela e ela acha que ela é vítima. Quando ela tem uma história de vítima, que fica se vitimizando e tudo, sabe, a minha vida é tão errada, é tão ruim, tudo dá errado, como se a vida dos outros não desse, como se nada de errado acontecesse na vida dos outros, como se a humanidade fosse toda perfeita, como se aqui na terra nada tivesse acontecendo de errado. Então você não vai ver na vida de alguém que conheceu a Cristo e que sabe que foi livre da condenação do inferno e que agora nasceu de novo e que Deus deu a ele um grande livramento de um sofrimento eterno, ele se vitimizando. Então o primeiro passo do techuvá é sair da condição de vítima, é assumir a responsabilidade pelos seus atos, é assumir a culpa. É parar de transferir, é parar de vitimizar, é parar de se fazer de coitadinho. Nós vamos olhar, irmãos, que nenhum de nós, escute, eu como pastor, eu oro por vocês, por cada um de vocês. Mas não pense que quando eu oro, Senhor, aquela pessoa que está na igreja, ela é tão boa, ela te serve, ela toca no louvor, ela cuida disso, ela cuida daquilo, ela não falta culto, então por isso abençoe ela. Não, não é assim que eu te coloco diante de Deus. Eu digo, Deus, aquela pessoa que está lá, ela não merece nada. Porque ela foi salva pela graça. A gente aqui começa a achar que a gente é melhor porque fazemos mais coisas, porque cumprimos mais coisas na igreja, porque temos mais tempo de igreja e nós temos esse probleminha grave, mas todos nós aqui estávamos destinados ao inferno. O mesmo julgamento, todos estávamos condenados. Mas a graça e o sangue de Jesus nos libertou do pecado e da ira de Deus e nos salvou, e por isso estamos aqui nesta noite. Então aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Não somos salvos por obras, diz Efésios 2:8. Então quando eu oro por você, eu não oro dizendo, Deus, coitadinho daquele irmão que está sofrendo. Eu digo, Deus, ele deveria saber que tudo o que ele precisava, ele já recebeu, que é a salvação da sua alma.
mas ainda não consegue entender isso. E ele está preso a algumas coisas nessa vida. Então entra com provisão, fortalece ele, capacita ele. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nenhum de vocês aqui nessa noite é bom. Nem eu e nem vocês merecemos nada. Fomos comprados e lavados pelo sangue de Jesus e pelo nome de Jesus. E nele, porque dele, por ele e por meio dele, temos as promessas de Deus sobre a nossa vida. Mas eu não oro por você porque você está sofrendo como se você fosse um coitadinho, uma vítima. Não, queridos. Nós vivemos neste mundo, viemos deste mundo. Nascemos da condição de pecado. E para mostrar que era tão horrendo a nossa culpa, Cristo foi levado à cruz e morreu em nosso lugar. Então, quando você vê alguém se vitimizando, se achando ainda coitado, se colocando numa condição ainda de vítima, coitado de mim, coitado da situação sobre a minha vida, não há um sinal de arrependimento. Techuvá, você vai observar que José, ele vai usar uma estratégia, ele vai acusar os irmãos dele de serem espiões no Egito. Eu não vou ficar lendo tudo, você depois vai ler lá a história, que são quase 6 capítulos, e ele vai dizer, olha, vocês vieram aqui para espiar o Egito. E sabe o que José vai fazer? Vai jogar eles na prisão, como foi feito com ele. Vai fazer eles ser presos por uma injustiça. Eles não eram espião, mas José está criando isso de propósito. Ele diz, olha, vocês vieram aqui para espiar o Egito, vocês são espiões. Então, colocaram todos eles presos. Injustamente. Porque José queria testar seus irmãos. Ele queria ver se realmente eles haviam se arrependido do que eles tinham feito. Se eles tinham uma mudança na vida deles. Então ele inicia o processo de Techuvá. E ele lança eles na prisão injustamente. Não tinha uma coisa, não tinha nada a ver com a outra. Mas quando eles caem na prisão, observe o que vai passar na cabeça deles quando eles vão presos. Olha o que eles falam. Deixa eu me identificar aqui. Gênesis 42, do 21 ao 22, diz assim: e eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvido. Por isso nos sobreveio esta angústia. Rubem lhes disse: eu não lhe disse que não maltratasse o menino, mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, porque ele colocou um intérprete ali para escutá-los. Dá uma olhada. Então José, a primeira coisa que você tem que entender que Deus vai fazer com uma pessoa que diz ser arrependido, é voltar com ela na cena do crime. É como se fosse fazer uma constituição do crime com você. Vamos passar de novo lá onde você disse que você era pecador, e vamos ver se realmente você está arrependido e está mudado. Então, a primeira coisa agora é acusar eles de algo que eles não fizeram e colocar eles numa prisão para ver como é que eles iam reagir na prisão. E quando eles estão na prisão, a primeira coisa que eles pensam é: isso está acontecendo conosco, olha quantos anos tinham passado. Olha quantos anos tinha passado. Isso está acontecendo conosco. É culpa nossa.
é o pecado que nós cometemos com o nosso irmão. Ele nos implorou para nós não fazermos isso. Veja que eles não estão lá dizendo, somos inocentes, nos tira daqui, olha, nós precisamos ser salvos. Não é nada disso. Eles não estão se vitimizando, eles estão assumindo a culpa, a responsabilidade. Eles estão dizendo, o que estamos passando agora é consequência dos nossos atos. Irmãos, sabe, a pessoa faz um monte de coisa errada no mundo. Há um monte de relacionamento errado. Transa com alguém sem camisinha, adquire uma AIDS. Faz tanta besteira. Perde noites e perde um pulmão. E amanhã se converte. E ele vem para a igreja e agora parece que Deus é obrigado a curá-lo. E ele fica dentro da igreja então dizendo, quando é que serei curado? Quando é que Deus vai me libertar disso? Como se Deus fosse responsável pelos atos dele, pela vida que ele levou errada. Ao invés de bater no peito e dizer, estou aidético pelas minhas ações, eu hoje estou sofrendo isso por causa das minhas decisões e as minhas escolhas. Então a Techuvá, ela tira de nós o vitimismo e ela nos coloca numa condição em que nós conseguimos assumir a responsabilidade pelos nossos atos. Somos culpados. Entenda isso, por favor. Eu tenho lutas na minha vida. Eu sei que você tem lutas também. Mas a promessa de Deus do Evangelho para nós é vida eterna. Não é que nós vamos ter uma vida garantida aqui sem problemas. Ele disse, no mundo tereis aflições. Ele escreve aos Hebreus dizendo, suportem as lutas até a morte. Eles estavam perdendo o seu trabalho por se converter ao cristianismo, estavam sendo perseguidos. Agora na igreja, hoje Deus é responsável, porque o casamento acabou, porque havia ignorância, porque não havia amor, porque não se escutava. Então a gente percebe que existe hoje dentro da igreja um monte de vítima. Vítima. Não pessoas que, uma pessoa realmente arrependida, ele diz, eu sou culpado, isso é consequência dos meus atos. Porque a Bíblia diz que o único justo que viveu sobre essa terra, e sobre ele sim, recaiu uma culpa que ele não merecia, era Cristo. Todos nós somos merecedores do pior castigo, mas Deus nos livrou dele, e aplaude a Jesus por isso. Então não há uma obrigação de Deus. Se Ele faz, é por sua bondosa graça. Mas nós precisamos parar com essa preocupação de que o crente está sofrendo, de que o crente está padecendo, que o crente está chorando. Porque Tiago capítulo 5 está dizendo, está entre vós alguém aflito? Que ore. Está alguém doente? Chame os presbíteros da igreja. Alegre-se com os que se alegram, chora com os que choram. Promessa do Evangelho é vida eterna. Promessa de um corpo livre de problemas é um corpo glorificado e transformado nos ares ao encontro com Cristo. Mas enquanto estivermos aqui, teremos aflições. Então a Techuvá me tira de uma condição de vítima e me faz entender com a temática do próximo domingo que eu tive um grande livramento. Um grande livramento. Toda vez que eu dobro os joelhos, eu consigo ver perfeitamente que eu não viveria mais 3 anos
Aliás, quando eu me converti, o dono da funerária da minha cidade, que já morreu infartado, ele era matador, ele matava todo mundo que estava envolvendo em vida errada, construiu um prédio e meu pai trabalhou para ele. Ele mesmo me disse, você era o próximo da minha lista. Eu tenho certeza que eu não duraria muito. Eu olho para os meus amigos, eu olho para tantas pessoas na igreja onde eu congregava, e eu olho para mim e o amor de Deus me constrange, porque eu oro e digo, eu não te dou nada, eu não consigo te dar nada. Nesses 25 anos eu mais errei do que acertei, e o Senhor continua me amando e cuidando de mim. Mas eu não sou uma vítima, eu sou um agraciado. Ai de mim se não fosse um pastor, passando as lutas que eu passei. A minha vida seria aí do meu casamento, se não estivesse servindo a Deus. Sabe, se você pensa que sua vida está ruim agora, na presença de Deus você está enganado. Você não sabe a desgraça que você já estaria longe do Senhor, porque o amor de Deus por você produz livramento, salvação, libertação. Estamos garantidos e seguros e melhor na presença dEle. Não existe outro lugar melhor. Não somos vítimas, somos agraciados. Porque eu era condenado pelo pecado, mas Ele foi levado em meu lugar e Ele me deu vida. Nós vamos perceber que eles assumem a culpa. O que está acontecendo conosco é semeadura nossa, é plantio nosso, é o que nós fizemos com o nosso irmão. É a primeira observação que José faz na vida dos irmãos dele. Coloca eles injustamente na cadeia, acusando eles, e naquele momento eles poderiam dizer e ficar ali se lastimando de estar preso, mas eles estão ali dizendo, viu? Estamos pagando um preço pelos nossos atos, é os nossos pecados que nos colocaram aqui, e foi a primeira observação. Então, você é muito difícil vai ver um cristão arrependido se vitimando diante de Deus. Ele é agradecido e ele entende, o Senhor está me segurando e me sustentando, porque se eu estivesse passando isso que estou passando, longe do Senhor, aí sim eu estaria perdido. Sabe, deixa eu falar uma coisa para vocês. Talvez vocês pensam que eu vou falar isso como falsa humildade. Mas eu não estou nem aí, porque meu coração está diante de Deus. Mas nessa igreja tem crente muito melhor do que eu, e muito mais temente a Deus do que eu. Neste banco, há pessoas mais perfeitas do que eu em muitas coisas. Isso tempos atrás me deixaria para baixo. Me deixaria muito mal. Me deixaria muito ruim. E eu tenho certeza que talvez se eu estivesse aí no seu lugar, eu deveria ser um dos piores crentes dessa igreja. Mas Ele, pela sua misericórdia, disse, eu vou te colocar num lugar onde você vai ser obrigado a se esforçar, a se doar, a se entregar, a me buscar e me render. Então eu estou, pastor, não porque sou melhor do que você, é a graça que Ele me concede. Eu estou aqui não porque, querido, eu sou melhor do que por você, pelo contrário, eu sou um dos piores que existe aqui dentro, mas a Bíblia diz que Ele não escolheu os melhores. Ele é o único que pega aquele que não tem currículo, aquele que não tem capacidade, e coloca no lugar e diz, eu te sustento, te capacito, te levanto e te levo à frente.
Mas há muitos dias que eu não sinto vontade de vir para a igreja e só venho porque sou pastor. Houve muitos momentos que eu tive vontade de desistir e não desisti porque sou pastor. Então eu entendi que o pastorado é mais a graça de Deus na minha vida do que uma posição, do que um status, que é a misericórdia dele sobre mim. E eu dobro os meus joelhos e agradeço ele enquanto eu vejo tanto pastor reclamando: igreja é tão difícil, as pessoas não trabalham, criticam a gente, perseguem a gente. Sabe, ontem eu estava orando e dizendo: Senhor, o tempo é tão curto, passou tão rápido, 25 anos eu errei tanto, eu achei que eu ia melhorar. Eu precisava ter a mesma idade que Adão teve, que Enoque teve, para me conseguir melhorar. Essa vida vai passar muito rápida, e eu não vou conseguir, Senhor. Infelizmente, irei terminar a carreira, porque o tempo é curto, e não vou conseguir me aperfeiçoar como deveria. Mas de uma coisa estou certo: é a graça que me colocará na eternidade, é o sangue de Jesus, foi ele ter morrido em meu lugar. Eu tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Eu nasci com todas as características para dar errado. Pai casado com outra mulher, mãe entregue em uma casa de prostituição, meu pai a conhece num prostíbulo, leva ela para casa, ela é amante dele, eu cresço nesse ambiente, minha mãe traindo meu pai traindo a minha mãe, e um monte de traição, e um monte de coisa acontecendo, filhos fora do casamento. Aos 18 anos, quando eu estava entrando na igreja, aos 20 anos casando com a Fernanda, eu tinha um medo. Eu dizia: Deus, como vou ter esposa, como vou ter filhos? Não tive referência. Mas eu louvo a Deus. Houve algumas vezes na minha vida que eu tive algumas mulheres que tiraram a roupa na minha frente, e eu consegui resistir. Houve alguns momentos que eu quis cair, e ele me livrou. E faz 25 anos que estou casado. No meu casamento não teve adultério e não teve infidelidade. Não é porque eu sou bom, é a graça dele sobre a minha vida. E tem horas que eu digo para ele: se o Senhor tirar a sua graça de sobre mim, nem a minha família eu sou capaz de cuidar. Nem marido eu tenho condições de ser. Mas é sua graça na minha vida. Porque a Bíblia diz que nele existimos e por ele existimos. Olha que coisa gloriosa, nós existimos nele. Então Techuvá trabalha com a responsabilidade. Eu sou culpado. Eu não sou vítima da minha criação, eu não sou vítima da minha mãe, do meu pai, dos erros dos meus parentes. Pare de se vitimizar. Pare de achar que a sua vida é pior do que outros que não é. Há muita gente com a vida desgraçada por aí. E se você está aqui, já era motivo de você levantar as mãos para os céus e agradecer muito a Deus, porque ninguém senta neste banco se não for trazido pelas mãos do Senhor. Então a primeira coisa que nós vamos ver é eles assumindo a culpa. Segundo passo, coloque na tela do Techuvá. Repita comigo: assumir.
o compromisso de não repetir suas ofensas. Irmãos, livra-nos do mal, mas não, não nos deixe cair em tentação e... Jesus disse à mulher adúltera, vai e não, para que não te suceda mal pior. Então, o segundo aspecto do techuvá é um compromisso de não repetir as mesmas ofensas. É possível. Quando você realmente se arrepender da pornografia, você não vai repetir isso. Quando você se arrepender da mentira, você não vai repetir isso. Por que estou dizendo isso? Capítulo 43. Verso 9 de Gênesis. Veja bem. José usou uma estratégia. Disse, vocês vão ir para casa, mas vocês vão deixar um irmão de vocês aqui. E para mim saber que vocês não estão mentindo, vocês vão trazer o irmão mais novo, que vocês disseram que tinham lá. Então o irmão vai ficar preso aqui e vocês vão ir. Eles chegaram em casa e Jacó falou, jamais. Mas jamais Benjamim sai daqui. Só que a fome apertou. A comida acabou. Aí Jacó fala com eles assim, volta lá no Egito para buscar comida. Aí o Rubens, que é o primogênito, que lá atrás ele foi omisso, que ele não tomou nenhum posicionamento, ele vai assumir um compromisso. Porque ele vai dizer, pai, nós não podemos voltar lá. Se a gente voltar lá sem o nosso irmão mais novo, nós fomos advertidos que a coisa vai ficar feia para o nosso lado. Não tem como ir. E Jacó não tinha segurança, irmãos. Não tinha confiança neles. Sabe quando Deus vai passar a confiar coisas grandes a nós? Por isso que eu sempre falei, um dia eu me lembro que nós estávamos aqui orando no Monte de Pedra. E eu disse, quando vocês orarem, faça essa oração. Eu estarei aqui na inauguração. Deus trabalha com pessoas que fazem compromisso. Quer crescer espiritualmente, se comprometa. Tenha compromisso e responsabilidade. E agora, irmãos, esse aspecto do techuvá é longe. Está acontecendo longe dos olhos de José. José está no Egito, eles estão lá, na casa do pai dele. E o pai dele está dizendo, não vou deixar meu filho ir com você. E ele vai dizer assim, olha, eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele. Pode me considerar responsável por ele, se eu não trouxer de volta. E o não colocar bem aqui na tua presença, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Observe você. A segunda condição para o arrependimento é alcançada. O compromisso de não repetir as suas ofensas. Não cairei mais nisso, não farei mais isso, não agirei mais assim. Porque esse tipo de arrependimento, que eu dobro o joelho e amanhã eu estou na mesma prática, isso não é techuvá. Techuvá é quando Deus permite e você diz não. Você diz, não quero, não faço mais isso, eu
não pertenço, isso não pertence mais à minha vida, não quero isso mais para mim. Você se nega, isso é techuvá. Então observamos que Rubens vai se comprometer e vai dizer: eu me comprometo, eu o trarei. Então você vai observar que, repita comigo, segundo passo da techuvá: assumir o compromisso de não repetir suas ofensas. Judá se compromete em não deixar acontecer com Benjamim a mesma ofensa que ocorreu com José quando este era mais novo. O terceiro estágio da techuvá, e aqui eu preciso me demorar um pouco porque aqui é interessante, é a oportunidade de voltar à cena do crime e não cair no mesmo erro. Você só vai, é por isso que Deus permite a tentação. É por isso, escute aqui, você vai ver que já aconteceu isso. Um dia eu me comprometi com Deus, dizer: eu nunca mais vou ver pornografia. Fui para a casa da minha sogra no Rio, fui deitar no quarto, coloquei o colchão no chão e debaixo da cama estava uma capa de CD de pornografia. Veja, se eu tenho um problema com drogas, eu posso encontrá-la na minha frente. Se eu tenho um problema com roubo, eu posso estar diante de uma situação em que é facilitado para mim roubar aquele dinheiro. Então Deus, Ele vai me levar de novo à cena do crime. Ele vai permitir que eu passe de novo no cenário. Porque se houve techuvá na minha vida, eu não caio no mesmo erro. Eu não cedo. Eu aprendi. Você já viu que quando alguém mata, a polícia pega e faz reconstituição do crime, pegando o cara e conduzindo ele por todo o trajeto, para não restar dúvida nos depoimentos, para pegar detalhes de como aconteceu o crime, se alguma coisa está fugindo, se o cara está falando verdade ou não. É claro que isso depende do público, do local, da ocasião. Nem sempre há uma possibilidade de fazer uma reconstituição. Mas aqui é que muitos crentes não entendem porque Deus permite a tentação na nossa vida. Sabe, eu sou um crente liberto por Jesus. Esses dias estavam eu e o Cleiton e a Maiara num lugar, sentado, estávamos lanchando. Fernanda, e uma música do mundo começou a tocar, e uma pessoa começou a dizer: essa música mexe comigo, eu não posso ouvi-la, que já dá vontade de dançar. Eu olhei e disse: meu Deus amado, só a sua misericórdia. Porque Deus vai te dar uma oportunidade de você ir numa festa onde o ambiente é propício para que você volte a beber, a dançar, a encher a cara. Mas aquele que houve techuvá em sua vida, ele pode voltar à cena do crime, mas ele não cai no mesmo erro. Ele diz: não. Não, não e não. Não, por quê? Porque agora sou uma nova criatura. Porque agora eu vivo Cristo e em Cristo vive em mim, e eu sou o templo do Espírito Santo. Então agora eles vão ser colocados na cena do crime, e José vai com inteligência elaborar o mesmo cenário para colocar eles à prova. Vamos observar isso agora no terceiro estágio da techuvá. Veja, o terceiro estágio da techuvá é a oportunidade de voltar à cena do crime e não cair no mesmo erro. José vai recriar a mesma oportunidade
e a mesma causa que os levou a vendê-lo. Veja bem, a mesma oportunidade e a mesma causa que os levou a vendê-lo. Olha o que José cria. Vamos para o capítulo 44 de Gênesis. A partir do versículo 1, nós precisamos ler agora. José deu as seguintes ordens ao administrador de sua casa: encha as bagagens desses homens com todo o mantimento que puderem carregar e coloquem a prata de cada um na boca de sua bagagem. Eles tinham pagado pela comida, além de José mandar eles carregarem a comida, diz, devolve o dinheiro também. Devolve o dinheiro, dá os bens. Nós aprendemos outra coisa que Deus está buscando na nossa vida. Mais do que nos dar um carro, nos melhorar e nos dar uma condição financeira, Deus está usando tudo isso para buscar em você o arrependimento. Depois coloque a minha taça, a taça de prata, na boca da bagagem do caçula. Quem era o caçula? Junto com a prata paga pelo trigo. E ele fez tudo conforme as ordens de José. Assim que despontou a manhã, despediram os homens com seus jumentos. Ainda não tinham se afastado da cidade, quando José disse ao administrador de sua casa: vá atrás daqueles homens, e quando os alcançar, diga-lhes, por que retribuíram o bem com o mal? Não é esta taça que o meu senhor usa para beber e para fazer adivinhações? Vocês cometeram grande maldade. Quando eles os alcançou, repetiu-lhes essas palavras. Mas eles lhes responderam: por que o meu senhor disse isso? Longe dos teus servos fazerem tal coisa. Nós lhe trouxemos de volta da terra de Canaã a prata que encontramos na boca de nossa bagagem. Como roubaríamos prata ou ouro de casa do seu senhor? Se algum de seus servos for encontrado com ela, morrerá. E nós, os demais, seremos escravos do meu senhor. E disse ele: concordo. Repita comigo: somente quem foi encontrado com ela será o meu escravo. Os demais estarão livres. 11. Cada um deles descarregou depressa a sua bagagem e abriu-a. O administrador começou então a buscar desde a bagagem do mais velho até a do mais novo, e a taça foi encontrada na bagagem de quem? Diante disso, eles rasgaram as suas vestes. Em seguida, todos puseram a carga de novo em seus jumentos e retornaram à cidade. Você sabe o que José disse? Disse: olha, não, vocês tudo não vão pagar não. Só com quem foi encontrado a taça vai ser o meu escravo, vocês podem ir embora. O que José está querendo ver com isso? Se eles novamente venderiam o irmão mais novo e iriam embora. Deixa eu ver se eles vão tratar Benjamim como me tratou. Observe a estratégia, tudo isso está sendo elaborado. Foi colocado com o irmão mais novo e disse para eles: não, vocês estão livres, é só com quem for encontrado. E aí foi encontrado com o mais novo, e eles tinham a liberdade de ir embora, como fizeram com José. Mas a Bíblia diz que não, eles vão voltar para a cidade junto com Benjamim. Irmão, o que isso quer dizer? Cuidado, querido. Cuidado com você que diz que se arrependeu de algum pecado. Preste muita atenção no que eu vou falar nesta noite. E agora nós vamos olhar também que eles vão voltar junto, eles não vão embora. Então o primeiro cenário que José cria é: deixa eu ver se eles vão fazer com Benjamim como fizeram comigo.
vão embora e vão vender ele, vão chegar em casa e vão contar para o meu pai a mesma desculpa. E eles não fizeram. O texto diz que eles lançaram no chão perante a ele, versículo 15. E José lhes perguntou: que foi que vocês fizeram? Vocês não sabem que sou um homem que tem o poder para adivinhar? Responderam Judá: o que diremos ao meu senhor? Que poderemos falar? Como podemos provar nossa inocência? Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos. Veja que eles estão entendendo. Olha, cara, está acontecendo a mesma coisa com a gente que a gente fez com o nosso irmão. Agora, somos escravos do meu senhor, como também aquele que foi encontrado a taça. 17. Disse, porém, José: longe de mim fazer tal coisa, somente aquele que foi encontrado com a taça. Mais uma vez eles dão a oportunidade. Será meu escravo. Os demais podem voltar para a casa do seu pai. Pode ir embora. Então Judá dirigiu-se a ele dizendo: por favor, meu senhor, permita-me dizer uma palavra. Não acenda a tua ira contra os teus servos, embora seja igual ao próprio faraó. Meu senhor perguntou a estes seus servos se ainda tínhamos pai, algum outro irmão. E nós respondemos: temos um pai já idoso, cujo filho caçula nasceu-lhe em sua velhice. O irmão desse já morreu, e ele é o único filho da mesma mãe que restou, e o seu pai o ama muito. Então disseste aos teus servos que o trouxerem a ti, para que os teus olhos pudessem vê-lo. E nós respondemos ao meu senhor que o jovem não poderia deixar o seu pai, pois caso fizesse, seu pai morreria. Todavia disseste aos seus servos que, se o nosso irmão caçula não viesse conosco, nunca mais veríamos a tua face. Quando voltamos ao teu servo, a meu pai, contamos o que o meu senhor tinha dito. Quando o nosso pai nos mandou voltar para comprar um pouco mais de comida, nós lhe dissemos: só poderemos voltar lá se o nosso irmão caçula for conosco, pois não poderemos ver a face daquele homem, a não ser que o nosso irmão caçula esteja conosco. Teu servo, meu pai, nos disse então: vocês sabem que minha mulher me deu apenas 2 filhos. Um deles se foi, e eu disse: com certeza, foi despedaçado, e até hoje nunca mais o vi. Se agora vocês também levarem este de mim, e algum mal lhe acontecer, a tristeza que me causarão farão com que os meus cabelos brancos desçam à sepultura. Agora, pois, se eu voltar ao teu servo, ao meu pai, sem levar o jovem conosco, logo que meu pai, então, é apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Teus servos farão seu velho pai descer seus cabelos brancos à sepultura com tristeza. Além disso, teu servo garantiu a segurança do jovem a seu pai, dizendo-lhe: se eu não trouxer de volta, suportarei esta culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Por isso agora te peço, por favor, deixa o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem e permite que ele volte com seus irmãos. Como poderei eu voltar a meu pai sem levar o jovem comigo? Não. Repita comigo: não. Não posso ver o mal que sobreviria sobre o meu pai. Ou seja, eles tinham visto isso uma vez, eles disseram: não verei isso de novo. Essa ofensa não irei fazer. Este mal não vamos causar. 35. Ou não tem? Isso. A essa altura José já não poderia mais conter diante de todos que estavam, e gritou: façam sair todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto
que os egípcios ouviram e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então disse aos seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo, mas os teus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem, pois por terem me vendido para cá, pois foi para salvar a vida que Deus me enviou diante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhe preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus, e ele me tornou ministro do Faraó, e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa a meu pai e diga-lhe: assim diz o filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito, vem para cá e não te demores. Tu viverás na região de Gozém e ficarás perto de mim, tu e os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Contrário, tu e a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com seus próprios olhos, e meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Conte ao meu pai quanta honra me prestam no Egito, e tudo o que vocês mesmos testemunharam, traga meu pai para cá depressa. Então ele se lançou chorando sobre os irmãos, Benjamim o abraçou, e Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida beijou todos seus irmãos, chorou com eles, e só depois seus irmãos conseguiram conversar com ele. Quando se ouviu no palácio de Faraó que os irmãos de José haviam chegado a Faraó, todos os seus conselheiros se alegraram. Disse então a Faraó a José: diga a seus irmãos que ponham as cargas dos seus animais e voltem para a terra de Canaã. E retornem para cá trazendo seu pai e suas famílias, e eu lhe darei o melhor da terra do Egito, e vocês poderão desfrutar a fartura dessa terra. Mande-os também levar carruagens do Egito para trazerem as suas mulheres, seus filhos e seu pai. Não se preocupem com os seus bens, pois o melhor de todo o Egito será de vocês. Assim fizeram os filhos de Israel, mas antes eu pulei algo que eu queria observar para vocês. Deixa eu achar aqui uma coisa que eu pulei que também José fez. Eu não sei se está no capítulo 43 ou 44, vocês vão achar quando ler em casa. Vocês sabiam que antes de José mandar eles embora e colocar a taça no saco de Benjamim, ele fez algo. Ele colocou todo mundo sentado para comer. Só que ele deu porção maior para Benjamim. Ele deu 10 vezes mais do que os irmãos. Ele quis ver a reação dos seus irmãos. Se vocês encontrarem, coloca. Quando eles estão sentados, diz a Bíblia que José, ele provoca isso, ele diz: eu quero ver se eles ainda estão com aquele ciúme. Porque quando meu pai me tratava melhor do que eles tinham bronca. Agora eu vou provocar a mesma coisa. Eu vou dar maior quantidade de comida para o mais novo e quero ver qual vai ser o comportamento deles. A Bíblia diz que eles comeram, ficou todo mundo alegre, ninguém falou: ó, seus irmãos foram colocados à mesa perante ele. Obrigado, irmãos. Por ordem de idade, do mais velho ao mais moço, e olhavam perplexos um para os outros. Então lhe serviram da comida da mesa de José. A porção de Benjamim, repita comigo, era 5 vezes maior que as dos outros. E eles festejaram e beberam à vontade. Então observe que José cria outro cenário também.
O cenário da inveja, deixa eu ver se eles resolveram esse problema. Ele dá mais comida para o mais novo. Irmão, eu estou concluindo essa mensagem. Mas deixa eu te falar uma coisa. José dá a chance deles irem embora, inventar a mesma história para Jacó e deixar Benjamim como ele foi deixado pelos seus irmãos. Techuvá. Qual foi o seu pecado? Deslealdade, adultério, roubo, crime, vícios, prostituição? Repita para o seu irmão, se prepare para techuvá. Porque seu choro, suas palavras, sua confissão, repita comigo, serão testados. Diante da mesma oportunidade, com as mesmas motivações que te levou a pecar. Ou seja, eu matei porque o cara fez isso assim comigo. Agora eu sou crente, eu me arrependi de ter matado. Você terá novamente a motivação de fazer a mesma coisa. Mas se houve techuvá, você não comete a mesma ofensa. Eu adulterei e me arrependi. Techuvá, haverá uma nova oportunidade de se provar que realmente você se arrependeu. Com as mesmas motivações. A motivação era a falta de atenção do meu marido, da minha mulher, do fulano, do ciclano, disso e disso. Techuvá. Mesma motivação, mesmo cenário, mesma condição. Se houve arrependimento, eu não caio. Quantos estão entendendo? Digam amém. Não se assuste quando aparecer diante de você a mesma oportunidade, quando for plantado diante de você aquilo que mais o tentava. O que é techuvá? O que é techuvá? Coloca na tela novamente. Para concluirmos. Repita comigo. É o pecador abandonar seus pecados, removê-los de seus pensamentos e resolver em seu coração nunca mais cometê-los. Não estranhe quando se vê outra vez diante da mesma situação. Porém, será a sua oportunidade de demonstrar se realmente a techuvá aconteceu em sua vida. Não se engane. Arrependimento é abandono do pecado na mente e no coração. Se você está aqui, sabe aquela pessoa que está na igreja e diz, olha, eu estou na igreja, mas a minha mente ainda está naquela situação. Eu estou na igreja, mas ainda penso muito nisso. Olha, eu estou na igreja, mas ainda penso muito na bebida. Penso muito na época que eu tinha muitas mulheres. Eu estou na igreja, mas a minha mente ainda está lá nos bares, ainda está lá no furlã, ainda está na geladinha. Arrependimento, ela é mudança de mente. Sua mente é totalmente mudada. Você não está pensando no passado. Você está pensando na glória, no futuro, na palavra, no que é Deus e quem é Deus e o que Ele tem para você. Você não está olhando para trás, você está olhando para frente. Agora, quando você vê alguém na igreja, que de vez em quando ele traz à tona, que saudade! Nós lembramos que é isso que acontece com Israel quando sai do Egito. Sempre que saudade dos pepinos, que saudade disso, dos melões. Quando você vê alguém na igreja dizendo isso, rapaz, hoje eu estou casado, mas cara, tem hora que eu penso quando eu saía com a mulherzada, quando eu faço isso e faço aquilo. Não houve techuvá. Eu estou na igreja, antigamente eu passava a mão no revólver,
mas ainda tenho vontade de matar e atirar, e se eu pegar uma arma eu mato, se fizer isso eu faço aquilo, ainda não houve techuvá. E Deus, Ele quer o verdadeiro arrependimento. E é por isso que você vê crente caindo no mesmo erro, mesmo cenário, e o cenário não muda. Porque o cenário, ele é proposital. Ele é para te mostrar que você ainda está patinando, que você ainda não avançou. E que arrependimento é uma mudança de mente e uma mudança de coração. Eu não penso mais nisso. Eu só penso agora na nova vida. E quando alguém tenta trazer a sua memória, você fala, pelo amor de Deus, eu nem gosto de lembrar disso. Já viu alguém falar assim? Nem me lembre disso. Nem me lembre. Eu não gosto nem de lembrar. Mas a pessoa está dentro da igreja e sempre está na mente, está na boca, está no coração. Eu pegava, eu fazia aquilo, isso e aquilo, ou eu tenho desejo, eu tenho vontade. Não houve techuvá. Porque techuvá é mudança de mente, de coração. Se você está aqui, mas seus pensamentos e vontade aí estão no que fazia, não houve arrependimento. O arrependimento é ter um coração mudado por Deus. E eu termino essa mensagem te perguntando, e você, de fato, provou o techuvá? De fato houve techuvá em sua vida? Porque aqui todo mundo é santo, crente, adorador. Mas e quando estivermos diante das oportunidades que tínhamos antes? Dos mesmos cenários, dos mesmos amigos, daqueles amigos que encontrarão conosco, que vai perguntar, e aí, como é que você está? E você vai mudar até o jeito de falar, vai falar gíria para fingir que não é crente. Ou você vai dizer, estou muito bem, nasci de novo, e como o pastor Joel disse, você precisa nascer de novo. Jesus me salvou e quer salvar você. Não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo pecador. É muito fácil ser enganado dentro da igreja, nesse ambiente de louvor, de adoração, de pregação, de ministérios e de muita atividade. É muito simples aqui dentro para nós. Mas techuvá é quando eu passo pelo mesmo cenário de antes, mas não cometo as mesmas ofensas e os mesmos erros. Não machuco mais as pessoas como machuquei. Não machuco mais meu cônjuge com a ofensa que eu ofendi. Irmão, é muito sério isso. Mas Deus, às vezes, te levará ao mesmo cenário, quantas vezes for preciso. Até que, de fato, você vença aquela fase, para que você possa avançar para outra. E diante dessa mensagem, eu pergunto, já houve techuvá em sua vida? De fato, você é uma nova criatura? De fato, você nasceu de novo? Seu pensamento,
Você está disposto realmente a não cometer as mesmas ofensas e os mesmos pecados? Ministério de louvor era eu. Era eu. Quero que você fique de pé. E a primeira coisa que você tem que tirar da sua vida nessa noite é o sentimento de vítima. E dizer, você, não é eu mandar você repetir, dizer, eu sou culpado. Eu sou culpado. Eu não mereço nada de Deus. Porque se eu merecesse, Cristo não seria morto da forma que foi. Não seria levado ao madeiro como foi. Abandone a autopiedade, autocomiseração, coitadismo, o vitimismo. Diga, eu sou responsável. Eu sou culpado. Mas Jesus me libertou. Mas Jesus me justificou. E agora eu te pergunto, você pode assumir a responsabilidade de não cometer a mesma ofensa da pornografia, sair daqui e dizer, não verei mais, não porei os meus olhos sobre pornografia, não porei os meus olhos, não serei mais ignorante com a minha esposa como tenho sido, ou não tratarei o meu marido com desrespeito, não vou cair mais no mesmo erro. Você já pode assumir esse compromisso com Deus e dizer, estou firme, pode colocar diante de mim a mesma situação, que nela eu não caio mais. Ouve techuvá? Será que se você for colocar num cenário em que alguém fosse tratado melhor do que você vai se sentir desprezado? Ou você vai se alegrar porque o outro está recebendo mais? Você consegue se alegrar quando o outro está sendo abençoado? Ou você acha que Deus está sendo injusto quando, de alguma forma, Ele decide abençoar alguém? Porque acontece isso muito na igreja. Esse tipo de ciúme. Por que Deus, se eu deu para ele, não deu para mim? Por que ela tem e eu não tenho? Se houve techuvá, você vai se alegrar com aquilo que Ele colocou nas tuas mãos. Não importa se o outro tem 10. Graças a Deus por um que eu tenho. Se houve techuvá em sua vida, você não vai deixar o seu irmão novamente na condição que um dia você o deixou. Você vai dizer, não, estamos juntos. Somos um só corpo, uma só família. Somos filhos de um só Pai. Se o meu irmão não for, nós também não iremos. Lembra de Obutum? Foram uma tribo de índios e colocaram crianças em um saco, aquela brincadeira de corrida do saco. E disseram, quem chegar primeiro na árvore
leva o prêmio. Só que na hora entrou todo mundo no mesmo saco, se eu não me engano, vocês me desculpem, às vezes eu erro. E chegaram todos juntos e a mulher perguntou: por que vocês não correram na frente para ganhar o prêmio? E eles disseram: aqui nós temos uma cultura. Ninguém fica para trás. Todos nós chegamos juntos, todos nós temos o mesmo acesso. Você não consegue ficar alegre enquanto você não vê o seu irmão alegre. Você não consegue se sentir livre enquanto você não vê o seu irmão livre. Você sofre com ele, geme com ele, você fica com ele. Techuvá, Techuvá. O Espírito de Deus diz à igreja: Techuvá. Vamos louvar o Senhor. A bagagem do passado eu carreguei. E percebi que estou preso no erros que cometi. Levante as mãos e diga: era. Eu era. A bagagem do passado eu carreguei. Me vi e percebi que sou preso por erros que cometi. Declare isso. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Eu não sei o que você está esperando para abrir o seu coração. Talvez você sinta nesse momento de sair do seu lugar. Eu não quero te impulsionar isso.
mas dobrar os seus joelhos em frente a esse altar e pedir a Ele, em nome de Jesus: eu não quero mais viver nos mesmos erros. Porque, queridos, nós não vamos conseguir ser cristãos dentro de uma igreja, ou participando de um ministério de louvor, ou sendo pregador. O que prova o nosso cristianismo é techuvá. Se um dia eu vendi pessoas, eu não as vendo mais. Se fui desleal, não sou. Se as deixei no momento de amargura e de angústia, não deixo mais. Passamos juntos, sofremos juntos. Serei colocado na mesma cena. Não vou ter aqui dentro um sentimento de que o outro tem mais do que eu. Não terei inveja de como o pai trata os seus filhos. Eu irei me alegrar com o que ele tem me dado, com o que ele tem me confiado. Sinto dizer: se você pecou e errou, você será levado ao mesmo cenário. E o Espírito clama: techuvá, 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 techuvá. E carabandara shurirebi cantaramanaga. Techuvá, techuvá, techuvá. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Escândalos do amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Escândalos do amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Era condenado, E o Espírito diz: techuvá, techuvá, condenado era techuvá, techuvá, techuvá. condenado era Ele calabacharabacandarabassuri bicalabá. Ele calabachuri bicantarabassúria. Só instrumentos. Erga tuas mãos para os céus. Espírito Santo, eu quero que você comece a falar essa palavra. Techuvá em mim, Senhor.
Isso, vai falando, vai abrindo sua boca. Clama, Techuvá, Techuvá, Techuvá. Arrependimento verdadeiro, mudança de vida, abandono do pecado. Eu quero. Ele cantará basuri, me cantará, mandará basuri, cantarai. Existe uma glória de Deus nesse lugar. Oh! Se você sentir vontade de falar em línguas estranhas, não estranhe, porque o Senhor está te batizando nessa noite. Decandará, piassuri, me cantará, basai. Oh, Yeshua! Shomanaraga, subiaraga, serebe, cantarai. Sinta o Espírito de Deus. Tenaganduri andará, basturará, basteca, tarabaia. O Espírito expressamente diz à igreja: Techuvá. Surabaceri cantaraba suramandarai. Há uma glória de Deus derramada aqui. Sinta essa glória sobre tua vida. Isso, se entregue agora. O Senhor está derramando no seu coração um azeite. Ele está te limpando. Remandarabasuri me cantarabai. Oh, Techuvá! Oh, abre a sua boca nessa noite. Chore, grite, clame a Ele. Abra o seu coração, rasgue ele agora. E diga: eu te quero, Senhor, eu me arrependo, eu te quero, me lava, me limpa. Ei, yararabatara, soriande, cantarabalaba, serereba, cantarabalai. Uriere, basuriri, cantaraba, serere, cantaraba, naragaia. Agora sim, eu navegarei, porque o Espírito de Deus está aqui. Eu quero que você continue ligado e não perca essa atmosfera. Techuvá! Quem quer ser batizado com o Espírito Santo nessa noite? Quem quer ter visão do céu? Quem quer sair daqui de cabeça erguida e dizer: nunca mais me verei como um coitado, como vítima, porque eu fui lavado e remido no sangue de Jesus. Você precisa da presença do Espírito Santo na tua vida. Dê a mão ao seu irmão que está ao teu lado. Busque isso agora. Aqui no Ministério de Louvor. Busque isso agora, falando em língua, dando glória. E se vir vontade de falar em língua estranha, de dançar e de rodar, pula, grita. Seja cheio do Espírito Santo. Eu navegarei no oceano do Espírito. Receba aí, ó. E ali adorarei
Tem gente sendo batizado aí. Ei, seja batizado no Espírito Santo. Receba, receba agora. Espírito, Espírito. Ei, cantaraba, xaraba, cantará. Eita Deus, eita Deus. Me enche-me de novo. Larga a mão do seu irmão e abra a sua mão assim, ó. Abra os seus braços. Que desce como fogo. Vem como em Pentecostes. E enche-me de novo. Eu adorarei, eu adorarei. Ao Deus da minha vida, que me compreendeu, que me compreendeu. Sem nenhuma explicação, eu adorarei, eu adorarei. Erga as suas mãos para cima, erga as suas mãos para alto. Abre as suas mãos assim, ó, porque você vai receber. Sinta isso agora. Sinta isso agora. Sinta isso agora. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecostes. Me enche-me de novo. Você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, vem aqui para frente agora. Você que há muito tempo não fala em línguas estranhas, vem aqui para frente agora. E o Ministério do Louvor continua ligado aí, porque aqui em cima também o fogo de Deus vai te pegar. Isso. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, você vai começar na glória, você vai começar a louvar. Abre a sua boca e louve. Perca a vergonha agora e adore. Comece a adorar, 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 adorar. Porque tem gente aqui queimando já. Você está sentindo um calor no teu peito? Você está sentindo no teu pé subindo na sua cabeça este fogo te queimando. Receba o Espírito Santo sobre tua vida. Seja batizado agora. No nome de Jesus, receba o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Receba essa capacitação de poder. Isso, não tenha dúvida. Não tenha dúvida, comece a falar em línguas. Abre a boca e comece a falar agora. Não tenha dúvidas.
Espírito Santo, Espírito Santo. Receba, 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 é seu, é seu, é seu. Espírito, Espírito. Desce como fogo, tem que cortes e enche-me de novo. Ouça, ouça. Ouça! Larabacere cantarabai. Ele de Arassuri andará, ele dá visão, ele dá profecia, ele dá cura. Ele ainda é o mesmo, ele batiza, ele renova, ele salva, ele liberta. O Senhor vai te visitar na madrugada, hein? O Senhor vai te visitar na madrugada, hein? Shurakandarabassureremi cantarabasarabai. Ei, igreja. Oh, igreja. Oh, igreja. Oh, igreja. Sunarabasuri calambandere vasaraganchora baragasaraga yurebarabas. Oh, Senhor.
Teshua. Teshua. Sharabasuri arabasuri kandarabas. Sikandarabashuri arabasuri kandarabasuri mikandarabas. Arasharabakandarabassuri ribakandarabassuri ribikandarabas. Nescablasa-rabassuri ribikandarabasharabakandara. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Teshua, 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 glória a Deus. Você pode agradecê-lo. Você pode agradecê-lo. Você pode dar palavras de gratidão a Ele. Tem corações queimando aqui. Corações queimando. Teshua, não sou vítima, sou culpado. Teshua, eu me responsabilizo a não ofender mais. Teshua, eu me alegro com o que o Senhor tem dado para o meu irmão. Teshua, não o deixarei só, não pensarei em mim. Se ele fica, eu fico, se ele vai, eu vou. Teshua, Negasara bakando raganduri mi canto ranarabia landuri kandaraba sai. Sus meneminiga subi canto ravanturi bi kanzarabra kutire kandarabras. Oh Deus. O Senhor está gravando Teshua no seu coração. Teshua no seu coração. E alabassori mi cantarabanturi cantarabasai. Eu posso passar no mundo, mas não sou mais deste mundo. Eu posso passar na mesma cena, mas ela não me envolve mais. Por quê? Teshua. Teshua.
Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Querido, Deus te abençoe. Volte para o seu lugar. Eu quero encerrar este culto. E eu quero pedir algo. Por favor. Por favor. Nessa noite. Sai desse lugar e vá para casa quieto. Não fale com mais ninguém até chegar em casa. Deixa a sua oferta aqui no altar, o seu dízimo, mas sai daqui calado. Não importa se você está de carona ou com quem você está. Sabe por quê? Porque você vai ver que o que está aqui vai até a sua casa com você, vai entrar no carro com você. Então saia daqui em silêncio total. Se puxarem assunto, não responda. Até você abrir o portão de casa, não fale. Leve isso com você até o seu lar. Porque até no meio do caminho, você talvez precise parar o carro, por causa da glória de Deus sobre sua vida. Está terminado. Que Deus te abençoe e vá em paz em nome de Jesus.